Revelado, a faxineira que transformou a vida de um milionário em uma chamada surpreendente. Ana era uma mulher de olhar brilhante e sorriso largo, apesar das lidas diárias como faxineira. Acordava todos os dias antes do sol raiar, pensando na vida que sonhava para sua família. A rotina era simples, mas o coração era recheado de esperança. Suas manhãs eram dedicadas a limpar os escritórios de Marcelo, um rico empresário que, por trás da fachada de sucesso, se sentia cada vez mais sozinho. Ele tinha tudo, mas sua fortuna não preenchia o vazio que carregava. Certa manhã, enquanto Ana passava o pano nas mesas reluzentes do escritório, começou a falar de suas memórias mais queridas, as receitas simples da avó, a felicidade de cozinhar para a família com amor. Ela falava com tanto fervor que até a poeira parecia dançar ao ritmo de suas palavras. Intrigado, Marcelo a interrompe. Por que você não participa da competição que estou organizando? O prêmio é abrir um restaurante. Para Ana, aquilo soava como um sonho, mas logo o medo tomou conta. Eu sou apenas uma faxineira, Marcelo. Como posso competir com chefes renomados? Nos dias que se seguiram, o apoio da família e dos amigos foi o combustível que Ana precisava para aceitar o desafio. Começou a cozinhar em casa, cada receita exalando amor e gratidão, mas ao mesmo tempo, o medo de ser julgada a consumia. Na competição, as faces de desdém dos jurados pareciam cortar como facas. Quando um deles a menosprezou por sua origem, Ana hesitou. Com a pressão, decidiu alterar uma receita, mas o resultado foi um prato sem alma, vazio de história e sabor. À noite em que apresentou sua criação, o gosto da frustração estava no ar. Ao voltar para casa, ela se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, a tristeza invadindo seu coração. Naquela hora, na sala escura de sua casa, lágrimas escorriam pelo seu rosto. Nunca imaginou que poderia sentir tão profundamente a dor de não ser suficiente. Marcelo notou sua desmotivação e lembrou das inseguranças da sua juventude, momentos que nunca deixará transparecer. Ele procurou Ana e, ao compartilhar suas próprias lutas, proporcionou a ela um espaço seguro para falar sobre seus medos. Era como se por um instante, o mundo parasse e eles se encontrassem em uma conexão sincera. Inspirada por aquelas palavras, Ana decidiu voltar às suas raízes. Com determinação, prometeu não deixar o medo ditar seu futuro, e ao invés de se afastar de sua memória, voltaria às receitas que a tornaram quem era. No dia da final, Ana trouxe à mesa um prato que contava sua história. Um prato simples mas poderoso, cheio de amor, tradição e calor. Quando os jurados provaram, a mudança em suas expressões foi quase palpável, um misto de surpresa e emoção. O público começou a aplaudir não apenas pela comida, mas pela história que acompanhava cada garfada. A verdade estava ali, o sabor verdadeiro vem da conexão, do amor e da imperfeição que a vida traz. E quando seu nome foi chamado como a grande vencedora, não só a vida de Ana se transformou. Agora, Marcelo via sua missão de ajudar outros talentos, percebendo que, na verdade, o verdadeiro sucesso é usar sua influência para fazer a diferença na vida de outros. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Contudo, com sua nova fama, Ana se via agora diante de um dilema. Conseguiria equilibrar o novo mundo que a esperava com as tradições tão queridas de sua família? O brilho na noite de sua vitória ainda a acompanhava, mas a pergunta perturba seu coração. Que preço estava disposta a pagar por sua nova vida? Ana sentia o peso do troféu em sua mão, mas não era o brilho do prêmio que a deixava inquieta. Era a tormenta de sentimentos contraditórios que a invadiam. Em um piscar de olhos, tudo o que sonhou parecia estar ao seu alcance, mas junto com as oportunidades vinha a responsabilidade. O que fazer com a fama, o novo reconhecimento, e principalmente, como conciliar sua vida nova com as tradições que sempre a definiram? No dia seguinte, enquanto acordava, a luz do sol filtrava-se pelas cortinas como um aviso, sua vida estava mudando. As mensagens começaram a chegar. Convites para programas de televisão, entrevistas, colunas em revistas, uma avalanche de propostas que, embora emocionantes, a aterrorizavam. Como comunicar tudo isso para sua família, que sempre viveu uma existência simples e cheia de valores? Ana decidiu que precisava de um tempo sozinha para refletir. Assim, foi até a pequena praça do bairro onde sempre caminhava como criança.
O aroma de pão fresco da padaria próxima misturava-se ao cheiro da grama molhada pela neblina matinal. Sentou-se em um banco, observando as crianças brincando, os idosos conversando na sombra das árvores e o vendedor de pipoca tentando atrair os passantes. Enquanto isso, uma mensagem de Marcelo piscou em seu celular. Ana, você se lembrou de voltar na próxima semana? Precisamos discutir o futuro do seu restaurante. É uma grande chance. As palavras dele pulsavam com expectativa e ansiedade, mas a cada letra, o coração dela pesava mais. Ela queria muito, mas e sua família? Seria justo deixá-los esquecer suas raízes por conta do sucesso? Naquela tarde, decidiu compartilhar a conquista com sua mãe. Ao entrar na cozinha, sentiu o cheiro do feijão sendo cozido e logo encontrou sua mãe à mesa, descascando legumes. A tradição está viva, pensou Ana, lembrando-se de todas as refeições em família e os sorrisos compartilhados. Oi mãe, posso te contar uma coisa? A voz dela tremia, e ao olhar para os olhos curiosos de sua mãe, uma onda de emoção a envolveu. Claro, filha. O que foi? Está com cara de quem ganhou o mundo. A mãe disse, sorrindo. E Ana começou a contar tudo sobre a competição, o prêmio, e como a vida dela mudará tão rapidamente. A expressão de sua mãe oscilava entre orgulho e preocupação. Ao terminar, um silêncio pairou no ar. Finalmente a mãe a abraçou forte, como se quisesse absorver toda a felicidade e a dúvida. Você sabe, Ana, ela começou, a voz baixa e suave, o importante é que você nunca se esqueça de onde veio. Estamos sempre com você, não importa o tamanho da sua cozinha. Essas palavras, como uma melodia, ressoaram no coração de Ana. O preço do sucesso estava na simplicidade dos laços que a uniam à sua família. Assim, decidiu que não deixaria a fama afastar de suas raízes, mas sim usaria essa nova chance para incluí-los em sua jornada. Porém, enquanto ela fazia planos e sonhava alto, o telefone vibrou novamente. Era uma ligação anônima. Oi, Ana. Você não sabe quem sou, mas o que você fez na competição chamou a atenção de pessoas influentes. Podemos conversar sobre isso? O sangue dela gelou. Quem eram essas pessoas? Que outra mudança estava a caminho? E mais importante, o que isso significava para sua família? As perguntas ecoavam na mente dela. O futuro, que antes brilhava com cores vibrantes, agora carregava sombras que a faziam hesitar. Se o sucesso trazia promessas e também incertezas, até onde estava disposta a ir? Ana respirou fundo, a verdadeira batalha estaria apenas começando. Ana sentou-se à mesa, a ligação ainda ecoando em sua mente. A voz misteriosa prometia um novo mundo, mas o que isso significava? Ela olhou pela janela, observando as cores do pôr do sol, que mesclavam-se com seus pensamentos. Espera, ansiedade e um futuro incerto. Decidiu que precisava descobrir mais. Com o coração acelerado, foi até seu celular e digitou o número que havia anotado. Os segundos pareciam horas até que a ligação fosse atendida. Uma voz calma e confiante surgiu do outro lado. Oi, Ana. Sou Mariana. Estou muito empolgada com a possibilidade de trabalharmos juntas. A gerente de celebridades brusculou com um entusiasmo contagiante, mas Ana não podia se deixar levar. Oi, Mariana, obrigada pela oportunidade. Mas quem são essas pessoas influentes sobre as quais você falou? Mariana riu suavemente. São investidores que estão em busca de um novo projeto no setor de gastronomia. Eles acreditam que sua história e suas habilidades podem ser a chave para algo grande. A pressão da expectativa pesava sobre Ana como uma nuvem escura. Mas eu não sou uma chefe renomada. Só sou uma simples cozinheira que gosta de preparar pratos com amor. Sua voz vacilou. É exatamente isso que atrai as pessoas, Ana. São suas raízes, suas histórias que fazem você única. Eles querem essa autenticidade. Enquanto Mariana falava, Ana sentia um misto de emoção e medo, como se estivesse pisando em uma linha tênue entre os dois mundos. Eram momentos de profundo conflito. O desejo ardente de atingir o sucesso e o temor em perder a essência que a formou. A batalha entre o novo e o conhecido, entre resplendor e simplicidade. Mariana continuou, e Ana ouvia como se cativa suas palavras. A proposta é participar de um projeto que vai além do seu restaurante. Um programa que pode se tornar uma grande plataforma para você e sua família. E assim, Ana se viu mergulhada em pensamentos. Seria essa a chance de fazer um nome, mas a que custo? A ideia de deixar sua família para entrar em um mundo cheio de extravagância não a agradava. Olha, posso entender sua hesitação, a voz de Mariana interrompeu seus devaneios. Que tal nos encontrarmos? Assim podemos discutir o que eles têm em mente e caso você decida não seguir, tudo bem.
Após um momento de silêncio, Ana disse, sim, vamos nos encontrar, mas sua mente já fervilhava, repleta de possibilidades e questionamentos. Ela pendurou o celular e se perdeu nas memórias da infância, suas avós na cozinha, o cheiro da comida cozinhando, e a tradição em cada prato servido. Isso não era só sobre ela. Era sobre sua família, e a ideia de levá-los com ela nessa jornada fazia seu coração se aquecer. Mas isso trouxe à tona outra preocupação. Se ela escolhesse esse caminho, estaria pronta para os holofotes? Para a crítica? Para o mundo que viraliza as falhas? E sua mãe, como reagiria? Ana decidiu que antes de fazer qualquer movimento, precisava conversar ainda mais com sua mãe. Se o amor e os laços familiares a sustentavam, então seriam eles que a ajudariam a decidir. Respeitar as raízes era tão importante quanto abraçar o futuro. Assim, a bate-papo se transformou em um dilema. Por um lado, ela tinha a oportunidade da vida. Por outro, havia a responsabilidade de manter a família unida e feliz. Sua mente girava como uma dança entre sonho e realidade. O que Ana não esperava era que, nas próximas horas, sua vida ganharia um contorno inesperado e a revelação que ela temia se aproximava rapidamente. Algo que, mais do que tudo, poderia sacudir suas convicções e deixá-la em uma encruzilhada ainda mais complexa. E se vincular ao futuro significasse perder o presente? Ana estava prestes a descobrir. Ana não conseguia parar de pensar na conversa com Mariana. As palavras da gerente ecoavam em sua cabeça como um mantra. Quando as luzes da cidade começaram a piscar ao longe, ela sentiu uma inquietação crescente em seu coração. O que acontecerá após aquele encontro? Seria capaz de se desprender de sua vida simples? No dia seguinte, sua mente ainda estava turva de incertezas. 30 minutos antes de chegar ao trabalho, ela decidiu que tinha que conversar com sua mãe. O almoço no restaurante seria o momento ideal. Enquanto preparava algumas das receitas tradicionais que seu avô lhe ensinara, sentia que cada mistura de temperos tinha uma mensagem oculta, aconchego, amor, e acima de tudo a importância de estar com a família. Naquela tarde, o restaurante estava mais cheio do que o normal. A energia efervescente do lugar era contagiante. O cheiro de alho e cebola fritando despertava a fome dos clientes, e Ana se sentia bem em ver todos ali, desfrutando de suas criações. Entretanto, o peso da dúvida ainda pesava em seu peito. Quando sua mãe chegou, Ana notou o sorriso confiante dela, mesmo enquanto fatiava um pão fresco na mesa. Como foi seu dia, querida? Perguntou, sem perceber a tempestade de emoções escondidas atrás da expressão de Ana. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Ana começou, a voz tremendo ligeiramente. Seu coração batia forte, enquanto pensava nas palavras que seguiam nos seus lábios. Recebi uma proposta. Algo grande. Os olhos de sua mãe brilharam, um misto de curiosidade e preocupação, enquanto Ana descrevia seu encontro com Mariana e o projeto no qual poderia se envolver. A avó de Ana sempre dizia que a família era um porto seguro, e era isso que ela queria invocar agora. Eles acreditam que eu posso fazer nome, mas, e se eu não for boa o suficiente? E se eu acabar me perdendo nesse mundo? As últimas palavras soaram como um sussurro, e Ana sentiu uma lágrima escorregar pela bochecha. A mãe, sempre uma rocha em meio às tempestades, segurou a mão da filha e olhou nos olhos dela. Ana, minha filha, você é muito mais do que uma simples cozinheira. Você é uma artista. Cada prato que você faz guarda um pedaço de você, da sua história. Se essa é a sua chance, você não pode deixar o medo te parar. Ouvir o apoio incondicional da mãe acalmou um pouco o turbilhão dentro de Ana, mas as inseguranças não foram totalmente dissipadas. E se isso mudar tudo, mãe? O restaurante, nossa casa, olha, a mudança traz medo. Mas o que importa é que você sempre terá sua família ao seu lado, onde quer que vá. É hora de permitir-se brilhar, sua mãe respondeu, com um sorriso que iluminou o ambiente. O jantar foi muito mais do que um simples momento. Ana percebeu que a força de sua família era o alicerce que poderia sustentá-la, mesmo na incerteza. A conversa ficou mais leve e cheia de histórias, e aos poucos, seu coração se abriu para de novo. Só que à medida que a noite avançava, Ana não sabia que algo inesperado estava prestes a acontecer. Enquanto lavava os pratos, o telefone do restaurante tocou. Era Mariana, mas a urgência na voz da gerente fez seu coração disparar. Ana, você não vai acreditar no que aconteceu, precisamos conversar agora. É sobre o projeto e algo mais. A respiração dela ficou presa na garganta. O que seria essa nova revelação? Uma oportunidade recém-chegada ou um desafio inesperado? Ana se virou, o olhar fixo no telefone, sabendo que aquele momento poderia definir seu futuro. O coração de Ana pulou quando ela finalmente atendeu o telefone, as palavras de Mariana precisando ser ouvidas. Oi, Mariana. O que aconteceu?
Sua voz tinha mais firmeza do que se sentia por dentro. Ana, você não tem ideia do que estou prestes a te contar. Mariana começou, com um tom que prometia grandes mudanças. Recebemos uma proposta de um chefe renomado para que você o ajude em um projeto especial. Ele está em uma fase de reestruturação e precisa de alguém com sua visão e criatividade. Uma onda de emoções surpreendeu Ana. O que isso significava? Um chefe famoso? Uma chance real de sair do restaurante familiar? Na mesma hora, a empolgação se misturou com medo, como um coquetel que a deixava tonta. Mas, o que exatamente isso envolve? É uma oportunidade única, Ana. São 3 meses, um projeto colaborativo que poderá te levar para Nova York. Você irá acompanhar a criação de um novo menu, participar de competições. O chefe quer inovação. E você é a pessoa certa. Ana sentiu seu estômago revirar. Nova York. Ela poderia sonhar com os grandes palcos da culinária, mas a ideia de deixar sua família e o restaurante para trás pesava como uma âncora. E como fica o restaurante e a minha rotina? Sua voz saiu mais baixa, cheia de dúvidas. Isso é uma oportunidade. Ana, a vida é feita de riscos. Às vezes, é preciso abrir mão de algo para alcançar um sonho. E além disso, você não precisa se preocupar, vou cuidar do que for preciso aqui. Nós acreditamos em você. O silêncio tomou conta da linha. Ana pensou em sua mãe e em cada prato que havia feito, em cada riso compartilhado no restaurante. Será que conseguiria mesmo se afastar? Uma parte dela desejava a adrenalina da nova aventura, outra segurava firme, com raízes profundas naquela cozinha aconchegante. E quanto ao chefe? O que eu sei sobre ele? Perguntou, tentando desviar a atenção da própria insegurança. Ele é incrível. Estrela Michelin, um verdadeiro ícone. Trabalhar com ele pode abrir muitas portas. Mas tem um detalhe. Ele foi diagnosticado com uma doença que limita sua capacidade de trabalhar. E é por isso que ele quer diversificar sua equipe para trazer novas ideias e entusiasmo, disse Mariana, com uma empatia que poderia ser sentida mesmo à distância. Ana sentiu seu coração apertar. E se eu não estiver à altura? E se ele não gostar de mim? Os questionamentos faziam sua mente ecoar. Ana, você sempre foi ótima. E se essa for a sua chance de deslanchar, não a perca. A vida não espera por ninguém. Mariana finalizou com urgência nas palavras. Ana respirou fundo, buscando coragem em cada pensamento positivo que sua mãe lhe havia passado. O medo ainda estava ali, mas agora vinha acompanhado de um lampejo de esperança. Considerar tudo o que estava por vir parecia uma ponte a atravessar, mas estava disposta a tentar. Ok, vou pensar com calma e te dou uma resposta, disse, mais confiante do que antes. Após desligar, Ana ficou observando a cidade pela janela, enquanto a luz da lua entrava pela cozinha. Uma nova aventura estava longe de ser resolvida, mas já a chamava. Ao mesmo tempo, os rostos de sua família dançavam na sua memória, como gravuras preciosas. Ela encerrou a noite com a mente abalada, incapaz de decidir o próximo passo. O telefone vibrou novamente. Era uma mensagem de texto de Mariana. Aguarde mais novidades a caminho. Esta oportunidade pode mudar sua vida. Ana ergueu uma sobrancelha. O que mais poderia acontecer? Era um mundo de possibilidades se desdobrando e ela se sentia presa entre as expectativas e o desejo de mudar. A noite se estendeu, e seus pensamentos estavam mais inquietos do que nunca. Ela tinha que decidir se atravessaria aquela ponte ou voltaria para seu porto seguro. O desafio estava colocado. O que faria agora? Ana acordou na manhã seguinte com o sol iluminando o quarto. O dia parecia comum, mas dentro de si, tudo estava mudando. O que antes era apenas uma rotina bem estabelecida agora era um labirinto de possibilidades e incertezas. Ao olhar novamente pela janela, um frio na barriga a fez hesitar. Era como se Nova York estivesse chamando seu nome, mas o eco da família ainda ressoava forte em seu coração. Enquanto tomava café, um sabor amargo a acompanhava. As lembranças do restaurante a cercavam como um cobertor quente. Os sorrisos de sua mãe, o perfume do molho de tomate que cozinhava lentamente e as risadas das noites em família eram deliciosas recordações que a prendiam. Mas com cada gole do café, a ideia de ficar presa naquela rotina a afligia. E se eu não tentar? E se essa for a minha chance de ser mais do que sou agora? O celular vibrou novamente. Era Mariana. Você está pensando na proposta, né? Pense bem. O chefe está esperando sua resposta. Ana respirou fundo antes de responder. Eu estou, Mariana. É uma oportunidade incrível, mas você sabe como é a minha família. E se eu não voltar? E se eu falhar? Escuta, cada chance que a vida nos dá vem acompanhada de um risco.
Às vezes, é preciso pular no desconhecido para sermos quem realmente somos, disse Mariana, sempre com palavras encorajadoras. Ana sabia que Mariana tinha razão, e mesmo assim o medo parecia um peso nos ombros. Passou o dia na cozinha, mas sua mente não estava ali. Os cortes de legumes e frituras no fogo se mesclavam num pano de fundo borrado, enquanto ela se perdia em pensamentos. O cheiro familiar da comida parecia quase um aviso. Tudo estava como deveria, mas o que faria se quisesse algo diferente? Mais tarde, quando a noite caiu, Ana se lembrou do que Mariana havia mencionado sobre o chefe. Talvez essa não seja somente uma chance para mim, refletiu. Se ele precisa de ajuda, talvez eu possa fazer a diferença na vida dele também. Era um lampejo de empatia que a animava. Após o jantar, ela ficou sozinha e decidiu entrar em contato com Mariana novamente. Ei, sobre a proposta, começou hesitante. Oi, Ana. Estou aqui. Você pensou na resposta? A voz de Mariana soou animada e incentivadora. Eu quero saber mais sobre o chefe. O que mais você pode me contar? Ana estava decidida a não se deixar levar apenas pelo medo, mas também pela curiosidade. Mariana mergulhou em detalhes. Ele tem uma visão única da culinária. Ele quer resgatar sabores tradicionais, mas com um toque moderno. E mesmo com a responsabilidade que ele enfrenta agora, ele se esforça para inspirar outras pessoas. Trabalhar com ele pode transformar não só sua carreira, mas também a dele. Ana sentiu um calor crescer dentro dela. Nova York não seria apenas uma mudança geográfica, mas uma oportunidade de impactar vidas e ideias. Quando vou conhecer o chefe? Ele vai te ligar amanhã à tarde, respondeu Mariana. Prepare-se. Essa ligação pode ser o seu primeiro passo rumo a um novo caminho. A expectativa começou a pulsar em seu coração. Vai ser a hora da verdade. A chance de me atrever a ser quem eu realmente quero. Mas quando Ana desligou o telefone, uma nova inquietação se instalou. O que aconteceria quando finalmente falasse com o chefe? Estaria pronta para essa transformação ou o peso das expectativas a derrubaria? O telefone silenciou. O mundo estava à sua espera, mas Ana sentia que estava prestes a dar um salto no desconhecido, e a pulsação da ansiedade a envolvia com força. Quais segredos o aguardavam do outro lado da linha? Estava prestes a descobrir. Ana acordou com o coração acelerado. O dia que começava era tão comum, mas por dentro tudo estava fervilhando. Ela olhou pela janela, e o céu azul de Nova York parecia promissor, como se estivesse convidando-a a se lançar na aventura. Ela tomou um banho rápido, o vapor quente envolvendo-a como um abraço aconchegante. No fundo, as borboletas no estômago pululavam. O que eu vou dizer? Pensou enquanto secava o cabelo. O celular estava ao lado, como um pequeno artefato mágico, pronto para mudar sua vida. Enquanto contava os minutos até a tão esperada ligação, Ana decidiu se distrair. Foi para a cozinha e começou a preparar um prato que sempre fazia quando estava nervosa, um risoto de cogumelos. Cada movimento, cada corte de cebola e cada mistura no tacho eram como um mantra autoconfortante. O aroma começou a preencher o ambiente e, aos poucos, a tensão foi se dissipando. Assim que o relógio marcou 2 da tarde, Ana fez uma pausa. O número no celular piscou, e uma mistura de emoção e medo tomou conta dela. É agora, sussurrou para si mesma, respirando fundo antes de atender. Ana? Aqui é o Daniel, do restaurante. A voz masculina soou forte e clara. O timbre seguro do chefe fez seu coração acelerar ainda mais. Quero te agradecer por estar disposta a conversar. Eu realmente aprecio isso. Entre risos nervosos e frases emaranhadas, Ana se apresentou. Daniel a ouvia atentamente, e conforme a conversa fluía, o peso de sua insegurança começava a desaparecer. Ele falava sobre a sua visão de culinária, os sabores que queria resgatar e como estava buscando alguém que pudesse trazer uma nova perspectiva para o seu trabalho. Eu quero criar um espaço onde as pessoas possam se reconectar com suas raízes através da comida, explicou ele. O seu estilo, o que você faz na sua cozinha, parece alinhar-se com o que estou procurando. Ana sorriu, sentindo um calor nas bochechas. Por um momento as inseguranças foram esquecidas. O olhar para a cidade pela janela, as lembranças da família e o restaurante em que cresceu, tudo parecia fazer sentido. Ela estava mais perto de encontrar um propósito. E se eu não for boa o suficiente? Interrompeu, a voz trêmula. Ana, todos nós começamos em algum lugar. Eu também enfrentei dúvidas. O mais importante é que você esteja disposta a se arriscar e aprender, respondeu Daniel. Ele falou mais sobre seu próprio percurso, os desafios, as lições e a maneira como a gastronomia tinha o poder de transformar vidas. Cada palavra ressoava como um chamado para Ana. Ela queria não apenas fazer parte da equipe, mas participar de algo maior,
um projeto que unisse pessoas. A conversa durou mais de 1 hora, repleta de confidências e risadas. Quando Ana desligou, sentia-se revigorada. Os medos ainda estavam ali, mas agora pareciam menores. Ela olhou pela janela novamente, e o brilho de Nova York parecia mais intenso. A chance de recomeçar estava em suas mãos. Mas com o coração acelerado, Ana percebeu uma nova inquietação se formando. O que aconteceria se ela realmente aceitasse? Sua família, seu antigo restaurante, seus amigos. Tudo isso ficaria para trás. O peso da decisão começava a se transformar em uma ansiedade diferente. Ao mesmo tempo, uma mensagem piscou na tela. Mariana queria saber como tinha sido a ligação. E agora? Pensou Ana. Estava prestes a dar uma resposta que poderia mudar sua vida para sempre, mas a pergunta ecoava em sua mente: e se eu não for capaz de deixar tudo para trás? O celular vibrou novamente. O que viria a seguir poderia ser a resposta que ela temia. Ana estava prestes a tomar uma decisão que mudaria não apenas seu destino, mas também o de Daniel e dos muitos que poderiam ser tocados por essa nova jornada. Seria ela suficientemente corajosa? As palavras de Daniel ainda ecoavam na cabeça de Ana. Era uma mistura de esperança e medo, como se cada parte dela estivesse travando uma batalha interna. As mensagens de Mariana piscavam na tela do celular. Ela sabia que precisava responder, mas a dúvida a paralisava. O que ela diria? Como poderia explicar que estava à beira de uma decisão vital? Ana respirou fundo e começou a digitar. Oi, Mari. A ligação foi ótima. O Daniel parece ser uma pessoa incrível, e estou pensando muito sobre tudo isso. Mas e você? Como estão as coisas? Assim que clicou em enviar, um nó se formou em seu estômago. O receio de ter compartilhado menos do que o necessário a deixava inquieta. Minutos pareciam horas enquanto esperava por uma resposta. Nesse tempo, olhou mais uma vez pela janela. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, lembrando-a de que aquele poderia ser um novo começo. Entretanto, a sombra da antiga vida parecia não querer deixá-la ir. Sua família, as lembranças do antigo restaurante. Tudo parecia tão distante e ao mesmo tempo tão presente. Finalmente, a resposta de Mariana chegou. Que bom saber que foi legal. Estou torcendo por você. Só lembre-se de onde você vem. Não esqueça da gente. Te amo. As palavras da amiga eram um bálsamo, mas a frase final a atingiu como uma flecha. Não era só uma despedida. Era um lembrete de que ela poderia, sim, deixar para trás parte de sua história, mas não todo o seu legado. Ana sentiu uma lágrima escorregar pelo rosto. Era difícil soltar as amarras do que conhecia. Ao mesmo tempo, o desejo de abraçar o novo crescia. Daniel tinha uma visão, e ela queria ser parte disso. O que a impedia, afinal? O medo do desconhecido? Ou a lealdade àquilo que sempre fez? Com a intenção de clarear seus pensamentos, Ana decidiu preparar algo, uma sobremesa que sempre lhe trazia alegria. Pegar ingredientes na despensa era como revirar seu coração, procurando aquele doce sabor de casa. Com cada mistura de chocolate e creme, Ana se lembrava de como sua avó fazia aquilo em dias de comemorações. Era um ritual que unia a família, um abraço em forma de comida. Enquanto batia as claras em neve, o celular vibrou novamente. Daniel queria saber se ela tinha pensado mais sobre a proposta. Uma onda de nervosismo tomou conta dela. Inesperadamente a ideia de escrever que aceitaria flutuou em sua mente, mas depois o medo frio retornou. E se não desse certo? Pelo canto do olho, o brilho da cidade iluminada começou a surgir. Ela se lembrou das noites em que sonhara acordada, sonhando em se destacar em algo mais. O antigo e o novo estavam em um impasse, e Ana percebeu que não eram necessariamente opostos. Ela poderia levar consigo as lições do passado, enquanto se lançava em busca do futuro. A coragem se formou lentamente dentro dela, e em um impulso, finalmente escreveu: Oi, Daniel. Eu estou começando a pensar que essa pode ser a oportunidade que esperava. Vamos conversar mais sobre isso? Assim que apertou enviar, sentiu um misto de alívio e ansiedade. O que aconteceria agora? E antes mesmo de processar a resposta, uma nova mensagem chegou. Era Mariana, preocupada como sempre. Ana, o que você está fazendo? Você não precisa escolher entre mim e seu sonho. O que Ana não sabia era que essa conversa se tornaria um divisor de águas, uma revelação surpreendente que mudaria tudo mais uma vez. O telefone vibrou e ao olhar para a tela, seu coração disparou. O último texto de Daniel dizia: Podemos nos encontrar hoje à noite para falarmos do futuro? Tenho algo importante para te contar. Ana sabia que naquele momento, seu destino estava prestes a ser definido, e a única pergunta que pairava no ar era: ela estava preparada para o que viria a seguir?
Ana sentiu o coração disparar ao ler a mensagem de Daniel. O convite para se encontrar a fazia pensar nas infinitas possibilidades que os esperavam. Enquanto observava a cidade pulsante lá fora, as luzes brilhantes pareciam refletir o tumulto de sentimentos que a envolviam. Esperança, medo e uma vontade irresistível de explorar o desconhecido. Uma rápida olhada no relógio. Tinha menos de 1 hora até o encontro. O que ela deveria vestir? O que diria Daniel? O nervosismo ameaçava tomar conta dela novamente, mas, antes que pudesse se perder nos milhões de si, resolveu respirar fundo e se preparar. Olhando-se no espelho, sentiu que precisava refletir a nova Ana que estava se formando. Uma Ana que carregava o peso das memórias, mas também sonhava com o futuro. Enquanto se arrumava, lembrou-se do que Mariana havia dito sobre não precisar escolher entre seu sonho e sua amiga. Aquilo fez seu peito apertar um pouco. Como ela poderia seguir em frente sem deixar parte de sua história para trás? Mas a voz de Daniel ressoava em sua mente, convidando-a a abraçar novas perspectivas. A luta interna entre o passado e o futuro era real, e nesta noite, ela precisava encontrar um equilíbrio. A cidade estava vibrante quando Ana finalmente saiu de casa. Cada passo em direção ao local combinado parecia um ato de liberdade. Ao chegar ao café que Daniel havia sugerido, sentiu um frio na barriga. O aroma do café fresco e o murmúrio suave das conversas ao redor a envolviam em um manto acolhedor, mas a ansiedade ainda estava lá, latente. Daniel já a esperava, sentado em uma mesa no canto, com um sorriso caloroso que iluminou ainda mais a sua expectativa. Ele se levantou rapidamente ao vê-la e a cumprimentou com um abraço que surpreendentemente trouxe paz ao seu coração. Oi, Ana. Fico feliz que você veio, disse Daniel com um brilho nos olhos. Eu estava ansioso para conversarmos. Eu também, respondeu ela, tentando esconder a tremulação em sua voz. O que você queria me contar? Daniel hesitou um pouco, como se estivesse organizando seus pensamentos. Então, eu estava pensando em como você poderia se juntar a nós. Nossa ideia é não só abrir um novo espaço, mas também criar um projeto que resgate a cultura local. Ele falava apaixonadamente e Ana começou a se perder nas ideias que ele trazia. Entendo. Mas e o que isso significa exatamente? Ana estava intrigada, mas ainda confusa. O que você espera de mim? Eu quero que você seja a nossa chefe. Com a sua experiência, você pode trazer toda a essência da gastronomia local, misturando as tradições que você ama com algo novo, disse Daniel, cheio de entusiasmo. Aquelas palavras fizeram o coração de Ana acelerar. Ser a chefe de um projeto que unisse sua cultura ao novo era tudo o que ela poderia desejar. Mas e depois? E seu passado, suas raízes? O olhar de Daniel esperava uma resposta. A vida à sua frente lhe oferecia um caminho, mas ela ainda estava presa a seus medos. Daniel, isso é incrível, mas eu não sei se sou capaz. E meu passado, minha família? Eu não posso simplesmente deixá-los para trás, ela disse, a voz embargada. A expressão no rosto de Daniel se suavizou. Ana, você não precisa deixar nada para trás. O que você carrega é parte de você. Você só precisa se abrir para as novas possibilidades. Podemos fazer isso juntos. Aquelas palavras a tocaram profundamente. O som da esperança começava a ressoar dentro dela, mas a incerteza ainda era palpável. Seria esse o começo de um novo capítulo? Poderia ser a oportunidade de que sempre precisou? Enquanto Daniel falava, uma ideia começou a tomar forma na mente de Ana. E se ela pudesse, de fato, unir seu passado com o futuro? Um caminho que honrasse sua história e, ao mesmo tempo, a levasse a novos horizontes. Mas antes que pudesse expressar isso, seu celular vibrou de novo, cortando o momento mágico. Era Mariana, mais uma vez. Ana, não se esqueça do que realmente importa. Você precisa escolher com o coração. A mensagem a fez hesitar. O que realmente importava? Que ela escolheria fazer agora? Ana olhou para Daniel, sentindo que tudo estava mudando ao seu redor. Havia uma resposta pulsando dentro dela, prestes a emergir, mas o medo ainda sussurrava em sua mente. Ela estava em um ponto de virada e o que viria a seguir poderia moldar não apenas seu futuro, mas também o que ela deixaria para trás. E num instante de revelação, ela se perguntou, será que estava pronta para ouvir a verdade que seu coração estava clamando? Ana olhou para Daniel, as palavras ainda reverberando na sua mente. O que ele dizia não era apenas uma proposta de emprego, era um chamado, um convite para reescrever sua história, mas ela se sentia presa numa teia de inseguranças. Respirou fundo e decidiu que era a hora de abrir seu coração. Daniel, você está certo. Eu quero ser parte disso. Quero que o projeto traga as tradições que sempre amei, mas preciso fazer isso do meu jeito.
Quero que a minha família e a minha história estejam aqui, mesmo enquanto dou esse passo para o novo, disse a voz firme, embora o coração ainda pulsasse com incerteza. Daniel sorriu, alívio iluminando seu rosto. Isso é exatamente o que eu esperava ouvir. Juntos podemos fazer isso. Podemos criar um espaço onde as pessoas se sintam conectadas às suas raízes, onde cada prato conte uma história. E sua família pode estar envolvida se você quiser. A ideia acendeu uma chama dentro de Ana. A possibilidade de unir seus dois mundos, a cozinha da família e a nova aventura em um espaço maior, parecia a solução perfeita. O amor e a tradição que sempre buscou poderiam coexistir com sua ambição. Ana sorriu, sentindo o nervosismo se dissolver em determinação. Então vamos. A partir de hoje, estou dentro, exclamou com um brilho contagiante nos olhos. As horas passavam rapidamente enquanto conversavam sobre ideias, o futuro e o potencial de sua colaboração. A química entre Ana e Daniel era intensa, e a visão do novo restaurante começava a tomar forma como uma promessa de felicidade e sucesso. Ao terminar o encontro, Ana sentiu uma nova leveza ao sair do café. O peso das expectativas ainda estava presente, mas agora era diferente. Era uma motivação, uma energia vibrante que a impulsionava para frente. No caminho de volta para casa, seu coração dançava entre a ansiedade e a alegria. Ela pensava em como contaria tudo à sua família. A perspectiva de não apenas representar suas raízes, mas também trazê-los para essa nova jornada era surpreendente. É isso. Posso fazer isso com eles ao meu lado, pensou, radiante. Ao entrar em casa, o cheiro familiar da comida cozinhando ainda fazia o ar parecer acolhedor. Sua mãe estava na cozinha, e ao vê-la, Ana sentiu um aperto no peito ao se lembrar das conversas que tiveram. Mãe, preciso falar com você sobre algo incrível que aconteceu. Que bom, meu amor. Enquanto a comida não fica pronta, me conte tudo. A mãe respondeu animada com um sorriso que sempre tinha o poder de acalmá-la. Ana começou a falar sobre a proposta, o projeto e como poderia integrar as tradições de sua família. A cada palavra que lhe saía da boca, os olhos da sua mãe brilhavam mais e mais. Isso é maravilhoso, Ana. Você sempre foi feita para brilhar. Eu sempre disse isso. Sua mãe exclamou, segurando a mão da filha com força. Mas mãe, terá que haver espaço para todos nós lá. Quero que a nossa história continue, que as receitas da vovó façam parte disso. Quero cozinhar com você e, quem sabe, até mesmo ensinar a criançada a cozinhar na nova cozinha. Ana disse, a animação crescendo a cada fala. O olhar de sua mãe mudou, e a emoção tomava conta do momento. Querida, você não precisa se esquecer de nós. Estamos sempre aqui. E se você brilhar, todos nós brilhamos juntos. Vamos fazer isso de família. Ana sentiu uma onda de alívio e felicidade a encher. Com a família ao seu lado, tinha certeza de que conseguiria equilibrar sua nova vida sem deixar suas origens para trás. Dias depois, Ana estava na cozinha do novo espaço, que aos poucos se transformava em um lar, pulsando com risadas e cheiros familiares. Era uma mistura de passado e futuro, onde cada ingrediente tinha uma história e cada prato contava sobre amor e dedicação. A grande inauguração estava se aproximando. Ana sorriu ao ver a transformação que tinha vivido. Nas paredes, fotos da família, momentos felizes, e um lugar especial para os avós que sempre a inspiraram estavam ali, assegurando que suas raízes nunca se perderiam. Quando a noite da inauguração chegou, o restaurante estava cheio. A energia vibrante e as vozes alegres ecoavam pelo espaço, revelando que a ideia dela não apenas funcionou, ela estava prosperando. Enquanto olhava para todos aqueles rostos apreciando a comida e alimentando histórias, Ana percebeu que cada garfada trazia algo mais do que sabor, trazia sua essência, sua luta e a força de sua família. E lá estava Marcelo, no canto do restaurante, com um sorriso satisfeito. O que começou como um ato de amizade havia se transformado numa verdadeira revolução na vida de Ana, e agora, ela retribuía tudo ao apoiar outros talentos. Assim como Marcelo fez por ela um dia. Ana sentiu seu coração em paz, e nos momentos silenciosos entre as risadas, ela compreendeu que tinha alcançado não apenas um sonho, mas a verdadeira felicidade. Essa nova fase era um convite para todos, que as histórias nunca sejam esquecidas, e que por trás de cada prato tem um pouco de amor, luta e, claro, família. Ana sorriu ao repassar tudo o que passou. Os desafios só a tornaram mais forte, e aquele era o verdadeiro sucesso. O final não existia. Era apenas o começo de muitas histórias que ainda estavam por vir. Agora, se você também quer acompanhar histórias emocionantes como essa, precisamos que você se inscreva imediatamente no canal. Este é o seu momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer.
Não esqueça de comentar suas reações e teorias sobre o que virá a seguir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Vamos juntos nessa jornada emocionante.